Our fifth article of faith states A quinta regra de fé declara que cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Um de nossos mais importantes chamados no sacerdócio, um chamado que exige nossa constante atenção, é em nosso lar e família. Irmãos, como pais e patriarcas de nossa família, devemos, segundo o modelo divino, presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de nossos familiares e protegê-los. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os seus filhos. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e a servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Vivemos num mundo que necessita desesperadamente de uma liderança justa, baseada em princípios dignos de confiança. Em nossa igreja, aprendemos princípios corretos de liderança sobre a direção da autoridade do sacerdócio. Queremos que poucos de nós reconhecemos o potencial do sacerdócio, que é uma grande bênção. Quanto mais aprendemos sobre o que significa o poder do sacerdócio, compreendemos como ele funciona e daremos maior valor às bênçãos que o Senhor nos deu. John Taylor declarou: responderei brevemente o que o sacerdócio é o governo de Deus, seja na terra ou no céu, porque é por esse poder, arbítrio ou princípio que todas as coisas são mantidas e governadas na terra e nos céus. E é por esse poder que todas as coisas são mantidas e sustentadas. Ele governa todas as coisas, dirige todas as coisas, mantém todas as coisas e tem a ver com todas as coisas relacionadas com Deus e a verdade. É o poder de Deus delegado a inteligências nos céus e aos homens na terra. Quando chegarmos ao reino celestial de Deus, encontraremos a mais perfeita ordem e harmonia existentes, porque lá se encontra o padrão perfeito, a mais perfeita ordem de governo colocada em prática. E onde quer que esses princípios forem aplicados aqui na Terra, eles produzirão bênçãos e salvação para a humanidade, na mesma proporção em que foram implementados e aplicados para a família humana. E quando o governo de Deus for adotado de modo mais amplo, e quando a oração de Jesus, que ele ensinou a seus discípulos, for atendida, e o reino de Deus vier para a terra, e for feita a sua vontade, aqui como no céu, então, e somente então, o amor universal, a paz, a harmonia prevalecerão. O Senhor deu uma visão do que poderia acontecer quando ele declarou aos seus apóstolos: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e os ordenei para que possais ir e dar frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vô-lo conceda. Uma das bênçãos recebidas é trabalhar com o quórum. Um quórum se compõe de alguns homens que têm o mesmo ofício para trabalhar no reino de Deus. O presidente Stephen L. Richard deu-nos uma vez uma explicação de que o quórum se divide em 3 partes. A primeira classe, uma fraternidade e uma unidade de serviço. Há muitos anos aprendi como um quórum trabalha nesses 3 aspectos.
quando assisti a uma reunião de um grupo de sumos sacerdotes numa pequena comunidade ao sul de Wyoming. A lição daquela semana era sobre justificação e santificação. Logo após o início da aula, ficou evidente que o professor estava bem preparado. Então, uma pergunta suscitou uma resposta que mudou todo o curso da aula. Respondendo àquela pergunta, um irmão comentou: ouvi com grande interesse o que foi apresentado na aula, mas surgiu na mente uma pergunta: que essa informação será logo perdida se não encontrarmos um meio de colocarmos em prática em nossa vida diária o que foi exposto na lição. Então, ele propôs um curso de ação para o quórum. Na noite anterior, um cidadão da comunidade havia falecido. A esposa era membro da igreja, embora o marido não fosse. Aquele sumo sacerdote tinha visitado a viúva para apresentar-lhes as condolências. Ao deixar a casa depositada, depois da visita, passou os olhos pela bela fazenda do irmão que havia falecido. Aquele homem tinha dedicado grande parte de sua vida e de seu trabalho para formar aquela fazenda. A alfafa estava pronta para ser cortada. Os grãos em breve estariam prontos para serem colhidos. Como aquela pobre irmã iria conseguir dar conta dos problemas que subitamente caíram sobre ela? Então, ele propôs ao grupo que colocasse em prática o princípio que estava sendo ensinado, trabalhando com a viúva para manter sua fazenda viva e ativa até que a família encontrasse uma solução mais definitiva. Ao sairmos da sala de aula, havia um bom sentimento entre os irmãos. Ouvi um deles comentar ao passar pela porta: esse projeto é justamente aquilo que precisávamos para fazer com que esse grupo trabalhasse junto novamente. Uma lição tinha sido ensinada, uma irmandade tinha sido fortalecida, um projeto de serviço tinha sido organizado para ajudar uma pessoa em necessidade. Esses princípios básicos ensinados para uso na organização de um quórum não se aplicam somente a ele, mas esses mesmos princípios se aplicam à liderança do sacerdócio no lar. Recebemos o mandamento divino de criar nossos filhos em luz e verdade. Se os pais não criarem seus filhos em luz e verdade, o Senhor ficará descontente. E esta é a sua mensagem. Mas, em verdade, meu servo, te digo, continua sob esta condenação. Não ensinaste luz e verdade a teus filhos, segundo os mandamentos. E aquele ser maligno ainda tem poder sobre ti, sendo essa a causa da tua aflição. E agora te dou um mandamento. Se queres ser libertado, terás que pôr em ordem a tua própria casa, porque há muitas coisas que não estão certas em tua casa. A igreja precisa continuar a dar ênfase à importância da família. Precisamos ensinar a importância de edificar sucessivas gerações de membros que sejam fiéis. Ensinar as doutrinas básicas e compreender a relação existente entre o crescimento espiritual, pessoal e o da família. Queremos deixar claro o resultado, convidando os membros a chegarem-se a Cristo e perseverarem até o fim. Uma das primeiras instruções dadas ao homem e à mulher foi: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e eles serão uma carne. Deus, em seu plano de vida, ordenou o casamento para criar sua unidade organizacional básica, a família. Um dos primeiros princípios que ele ensinou a Adão e Eva visava desenvolver uma relação de trabalho. As Escrituras declaram: e Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor que vinha do caminho, em direção ao jardim do Éden, falando-lhes, e eles não o viram, porque estavam excluídos de sua presença. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor, seu Deus, e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. Então o Senhor instruiu nossos primeiros pais terrenos a ensinarem a seus filhos a obediência às suas leis. E Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram a conhecer
todas as coisas a seus filhos e suas filhas. O presidente Spencer W. Kimball ensinou-nos o seguinte sobre a natureza eterna da família. A fórmula é bem simples. Os ingredientes são poucos, embora existam muitas amplificações dos mesmos. Em primeiro lugar, é preciso haver a devida abordagem em relação ao casamento, que inclui a escolha de um cônjuge que esteja mais próximo possível do auge da perfeição em todos os assuntos que sejam de importância para as pessoas envolvidas. Então, os dois precisam ir para o altar do templo, conscientes de que precisam trabalhar duro para o sucesso dessa vida em conjunto. Em segundo lugar, é preciso haver grande abnegação, e cada um deve esquecer de si mesmo e dirigir toda a vida familiar para o que esteja relacionado ao bem da família, subjugando o eu. Em terceiro lugar, é preciso dar continuidade ao namoro e às expressões de afeto, bondade e consideração, para manter o amor vivo. Em quarto lugar, é preciso viver plenamente os mandamentos do Senhor, conforme os definidos no Evangelho de Jesus Cristo. O lar deve ser uma âncora, um porto seguro, um refúgio, um local feliz onde a família possa morar, um lugar onde os filhos sejam amados. No lar, os pais ensinam os filhos as grandes lições da vida. O lar deve ser o centro da nossa vivência terrena, um lugar onde o amor e o respeito mútuos estejam devidamente harmonizados. A coisa mais importante de sermos companheiros eternos é sermos pais. O pai e a mãe precisam estar atentos a seu papel nessa grande responsabilidade. Meus filhos me ensinaram uma grande lição há vários anos. Tínhamos mudado da Califórnia para Nova York, onde aceitei um emprego em uma nova empresa. Começamos a procurar uma nova casa para morar, começando pelas comunidades mais próximas da cidade. Aos poucos, porém, fomos nos afastando da cidade, a fim de encontrar uma casa num bairro que atendesse às nossas necessidades. Por fim, encontramos uma bela casa que ficava a certa distância da cidade de Nova York. Era uma casa térrea, bem no meio de um belo bosque em Connecticut. O meu teste final, antes de comprar a casa, foi tomar o trem até a cidade de Nova York, para ver quanto tempo levaria para chegar até o trabalho. Fiz a viagem e voltei muito desanimado. O trajeto exigia uma viagem de 1h30, tanto na ida quanto na volta. Entrei no hotel onde minha família estava esperando e apresentei a meus filhos uma escolha. Vocês podem ficar com essa casa ou com um pai, disse eu. Para minha surpresa, eles responderam: ficaremos com a casa. O senhor nunca fica conosco mesmo? Fiquei arrasado. O que os meus filhos estavam me dizendo era verdade. Precisei arrepender-me rapidamente. Meus filhos precisavam de um pai que estivesse mais tempo em casa. Mais tempo. Por fim, chegamos a um acordo e compramos uma casa mais próxima da cidade, que exigia uma viagem bem mais curta até o trabalho. Mudei meus hábitos de trabalho para que tivesse mais tempo com minha família. Ao longo das eras, o Senhor ordenou seu povo a ensinar verdade e retidão a seus filhos. Incentivamos todos vocês a reunirem a família para oração familiar, estudo do Evangelho, trabalho em família e atividades familiares. Pedimos que conversem com seus familiares e os incentivem a participar das decisões, como o planejamento das atividades da família. O presidente Brigham Young ensinou: o sacerdócio é uma ordem e um sistema de governo perfeitos. Somente esse tipo de organização pode libertar a família humana de todos os males que afligem seus membros e assegurar-lhes a alegria e felicidade na vida futura. Recebemos o grande poder do sacerdócio. Ele nos abençoa individualmente e também proporciona bênçãos para a nossa família. Ele abençoa os quóruns a que pertencemos, abençoa as congregações em que somos chamados a servir e também abençoa o mundo em que vivemos. Precisamos aprender a seguir com retidão as doutrinas e ensinamentos que o Senhor nos deu, como portadores de seu santo sacerdócio. Foi-nos aconselhado, portanto, agora
todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer, e o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado, não será considerado digno de permanecer. Que o Senhor nos abençoe como membros de sua igreja, para que reconheçamos que grande bênção é termos o sacerdócio na terra e sermos capazes de usá-lo para o benefício de nossa família e de toda a humanidade. Que possamos crescer e compreender nosso relacionamento com Deus, nosso Pai eterno, e o sacerdócio que Ele nos deu. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.